Alô, meus queridos, tudo bem? Hoje nós vamos falar, do nosso módulo 4 de NR10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, tá ok? Bom, esse módulo 4, ele fala a respeito das normas técnicas da BNT e das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, do MTE. A ABNT, que é uma associação, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é uma entidade privada e sem fins lucrativos e de utilidade pública, fundada em 1940. Ela é responsável em normalizar as atividades profissionais no Brasil, não só as atividades profissionais, mas qualquer coisa que você queira fazer, fabricar, executar, tem sempre uma norma da ABNT dizendo como deve ser feito. Para todas as atividades profissionais existe então sempre uma norma para orientar a sua execução. Para a execução de serviços elétricos, nós podemos citar a NBR 5410, essa aí é a bíblia de quem trabalha com baixa tensão. A NBR 5410 é a norma que estipula as condições adequadas para o funcionamento usual e seguro das instalações elétricas de baixa tensão, ou seja, tensões até 1000 volts se for na corrente alternada e tensões até 1500 volts se for na corrente contínua. Esta norma é aplicada principalmente em instalações prediais, públicas, comerciais, etc. Dentre os assuntos abordados por esta norma, o que nós podemos citar? Primeiro, as influências externas na instalação elétrica, que são as variáveis consideradas para a seleção das medidas de proteção para a segurança dos usuários envolvidos. Dentre elas, nós podemos citar a proteção contra os contatos diretos e indiretos, a proteção por meio de barreiras ou invólucros, a proteção por meio de obstáculos e outros mais, que inclusive foram coisas que nós vimos no módulo 3, no 2, nós já falamos sobre isso, sobre esses métodos de proteção. Minto, foi no módulo 3 que nós falamos sobre EPI e EPC. Então nós falamos um pouquinho sobre o que é barreira, invólucro, obstáculo. Bom, proteção contra choques com o uso de isolamentos e dispositivos DR, evitar o choque elétrico, que pode levar à morte ao toque direto com as partes energizadas, ou com as massas mal aterradas. Então você pode fazer essa proteção utilizando um dispositivo chamado DR, diferencial residual. Aqui, como a nossa aula de NR10 não é de instalações elétricas, então não vou falar muito a respeito do que é o DR, como é que nós calculamos, aonde nós devemos colocar, quais são as normas de utilização para o DR. Só posso adiantar que DR é para você colocar em todas aquelas tomadas que vão atender piso molhado ou em aqueles equipamentos que têm contato direto com o operador. Dimensionamento de eletrocalhas, eletrodutos e condutores. O dimensionamento correto dos condutores é muito importante para evitar sinistros, principalmente o incêndio. Então, quando você vai dimensionar os condutores, você tem que levar em consideração diversos fatores. Você tem que levar em consideração a potência, a distância, você tem que levar em consideração também a queda de tensão máxima admissível, como os condutores estão acondicionados, dentro de eletroduto, eletrocalha, se está com outros circuitos. Então nós temos diversos fatores que temos que levar em consideração na hora de dimensionar os condutores. E depois que você dimensiona então os condutores, você tem que dimensionar as eletrocalhas e os eletrodutos para você poder acondicionar então esses condutores. O uso de disjuntores como sistema de proteção. Bom, é de grande importância o uso e dimensionamento correto dos disjuntores para a proteção de curto-circuito e sobrecargas. Então a NBR fala como é que você vai calcular esse disjuntor, vai explicar um pouquinho sobre o que é curva, curva B, curva C, curva D, suas aplicações, o que é ICC, corrente de curto-circuito. Então, a NBR 5410, então, ela vai te dar essas noções, de como você faz esses cálculos. Circuito de motores, equipamentos de proteção. Então lá também ela fala sobre os circuitos de motores que devem ser providos
além do dispositivo de segurança, de sistema também de sinalização, a fim de evitar os acidentes ocorridos com o manuseio dos motores que ainda estão em funcionamento. Né? Então você botar lá uma lâmpadazinha verde, não é isso? Para dizer o quê? Que o motor está pronto para ser utilizado, está desligado, está pronto para entrar em uso. E se você vê a luzinha vermelha, significa que o motor está em funcionamento, não pode mexer, está em situação de perigo. Então nós temos também que fazer essas sinalizações. Proteção contra subtensões, né? Devido ao risco, né, das tensões acima da nominal serem perigosas para os equipamentos e usuários, né, principalmente com a queda de raios nas linhas de transmissão e distribuição, as instalações devem ser providas, né, de DPS, dispositivo de proteção contra surtos, né, que é conhecido como para-raio de linha de baixa tensão. Equipotencialização e compatibilidades eletromagnéticas. É importante os aterramentos funcional e de proteção das instalações. Né? Lá também vem falando, o que é aterramento funcional? É aquele que você aterra um dos condutores da instalação, né? Assim, normalmente a gente aterra um neutro. O que é o dispositivo de proteção? Né? O que é um dispositivo, né, de proteção? É aquele que você vai proteger, né, isso, contra o choque elétrico. Né? Você vai aterrar as massas dos equipamentos. E bem como o uso, né, de barramentos de equipotencialização, né, quando você tem vários equipamentos aterrados, né, ou vários pontos de aterramento, né, vai haver uma DDP entre eles, né, vai haver uma interferência eletromagnética, que a gente chama de loop de aterramento. Então, para que você evite, né, que isso aí venha a interferir nos seus equipamentos, então você tem que fazer uma coisa chamada de equipotencialização. No caso de aterramento, né, a modalidade ideal, né, para que você evite, né, a que traz mais risco, né, o tipo de aterramento que vai trazer mais risco, né, de incompatibilidade eletromagnética é a TNC. TNC é aquela que o pessoal me pergunta, Rock, eu posso aterrar o meu chuveiro no neutro? Não pode, não deve, só em último caso. O certo mesmo é você ter um condutor de proteção para você aterrar o seu chuveiro e ter o seu neutro separado. Aí seria o TNS. Essa sim, né? Essa modalidade é a ideal para você fazer uma instalação elétrica. Agora a TNC é aquela que deve ser evitada de qualquer forma. O dimensionamento de condutores acondicionados a harmônicas. Né, com o aumento dos equipamentos microprocessados, né, e outros dispositivos eletrônicos, a rede elétrica está sujeita muito a níveis, né, de distorção harmônica. O que é harmônica? Harmônicas são frequências múltiplas de uma frequência fundamental. Então, como a frequência da rede ela é 60 Hz, qualquer outro equipamento que injete na rede qualquer frequência diferente de 60 Hz, né, principalmente que se ela for múltiplo de 60, né, 120, 180, 240, 300 e assim sucessivamente, nós chamamos de harmônicas. E as harmônicas ímpares, né, principalmente a terceira, quinta e sétima, são perigosas, que elas podem trazer vários problemas no sistema de iluminação, no sistema de medição, controle de motores, no dispositivo de proteção, pode inclusive fazer com que você tenha que aumentar a seção dos condutores, entendeu? Então a NBR 5410 então, ela vai te trazer, né, algumas recomendações contra isso, ou quanto a isso, né? Quadro de distribuição, iluminação, tomadas e outros assuntos pertinentes. Como é que você vai fazer equilíbrio de fase, né, o circuito de iluminação, as tomadas aterradas e tudo mais. Então, NBR 5410, né, de um modo geral, assim, a grosso modo, ela vai cuidar desses assuntos. Tá? NBR 14039, né, essa aí é uma norma que estabelece, né, um sistema para o projeto de execução de instalações elétricas em média tensão. Né? Média tensão é aquela que vai de 1 kV, né, até 36,2 kV. É aquela que você contém a subestação de 13,8 kV, né, que é aqui no caso do Rio de Janeiro. É isso, a frequência industrial de modo a garantir a segurança e continuidade do serviço. Embora essa NR10 que nós estamos fazendo esse curso, ela é de baixa tensão, mas aqui a gente tem também que falar sobre essa norma que existe, né? A norma de média tensão. Então vamos só falar aqui rapidamente, né? Porque ela é aplicável à execução de serviços em subestações. E trata dos seguintes assuntos, né?
Primeiro, quanto ao tipo do transformador que você vai utilizar. Vai usar um transformador refrigerado a ar, que nós chamamos de seco, né? Ou refrigerado a óleo, né? Que é o óleo mineral. Conforme a aplicação, você tem que ver qual é a aplicação para você ver qual deles é o melhor. Vai falar sobre quanto às tensões de fornecimento, né? Vai falar sobre a proteção, né? Os dispositivos de proteção contra a subtensão e sobrecorrente, né? Para você fazer os ajustes. Vai falar sobre a modalidade de aterramento. Vai falar sobre a proteção contra o efeito corona, né? O efeito corona é quando você tem a ionização do ar em torno, né, de condutores ou componentes que trabalham com alta tensão. Você tem a ionização do ar com a liberação do oxigênio triatômico, né, que é o ozônio. E o ozônio ele tende a fazer o quê? A corroer todas as partes metálicas de uma subestação. Então nós temos que tomar muito cuidado com o efeito corona. Temos que ver também a proteção contra as influências externas, proteção contra o choque elétrico, contra contato direto, proteção, né, utilizando barreira ou invólucro. Tudo isso nós vimos no módulo passado, né, sobre como é que você protege uma subestação, né, bonitinho. Isso aí nós chegamos a ver. E outras coisas mais. Bom, nós temos a NBR 5419. Ela é responsável pela normalização da proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, né, o famoso para-raios. É a norma que trata, dentro de outros assuntos importantes, o SPDA, né, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Classifica as edificações quanto aos riscos, né, e determina as condições que devem apresentar os dispositivos de proteção. A utilização do SPDA não impede a incidência das descargas elétricas no local. Então, não é porque você tem um para-raio, não quer dizer que não vai cair um raio ali onde você instalou. Mas se houver necessidade, né, se houver vamos dizer assim, a probabilidade de um raio cair naquela região, vai cair sempre aonde? Onde você montou o seu sistema de para-raio. Então o para-raio ele não evita que caia, tá? Mas se tiver que cair, vai cair nele. Tá ok? Então a utilização do SPDA não impede a incidência de descarga atmosférica no local. As descargas são fenômenos naturais causados pelo atrito das nuvens no céu. Né? Uma nuvem vai, né? Você tem lá as nuvens, né, eletricamente carregadas, né? Uma com carga positiva, outra com carga negativa, né? Elas vão fazer o atrito, né? Vai haver o atrito entre elas, e uma vai ficar então positivamente carregada e a outra negativamente carregada, né? E com isso vai haver então aquela troca de elétrons, né, entre essas nuvens, né? Ou entre a nuvem e o solo. Correto? Os raios atingem diretamente também as redes elétricas ou suas proximidades, preferencialmente em locais descampados e altos. Eles causam um aumento na tensão, a voltagem, né, na rede elétrica, que chamamos de subtensão. Ela se propaga na rede até que haja um ponto onde tem a passagem para a Terra, né, que é o ponto lá de que você vai fazer lá o seu aterramento. A norma técnica NBR 5419 de 2015, né, que foi a última revisão que nós tivemos, estabelece regras, né, para a instalação de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Os pontos mais altos e de maior área de exposição são os que estatisticamente têm maior probabilidade de serem atingidos pelos raios. Por mais que seja eficiente o sistema instalado, nunca oferecerá segurança total, variando de acordo com o nível de proteção da edificação. Então você tem que ver qual é o nível de proteção da edificação, para você ver qual é o método que você vai utilizar, mas não quer dizer que esse método ele é 100% eficiente. Aliás, nada é 100%, né? Tudo tem sempre os prós e os contras, né? Tem sempre aquela a segunda, como é que é? A segunda não é segunda opinião, né? Você sempre vai ter a segunda opção. Não é isso? Você sair pela tangente. Bom, os sistemas de para-raios destinam-se a proteger as edificações e as vidas humanas. Um para-raio bem instalado minimiza o risco de danos, mas a sua correta proteção é feita através da instalação de supressores de surtos e de uma boa equalização das malhas de aterramento existentes. É o sistema que eu falei, né, sobre a proteção com DPS, né, e a equipotencialização. Correto? É importante ressaltar que o para-raio não protege aparelhos eletrônicos e devem passar por manutenção a cada 6 meses ou logo após ser atingido por um raio. Então, quando você tem um sistema de para-raios, né, se o teu sistema for atingido por um raio, você tem que fazer, né, uma manutenção, fazer uma vistoria para ver,
né, que provavelmente parte do seu sistema sofreu algum tipo de dano. Então você tem que fazer. Ou então você faz isso a cada 6 meses, né? Mesmo que não tenha, não está tendo nenhuma incidência de raio na região, mas a cada 6 meses você tem que fazer uma manutenção. Entendeu? Bom, e as edificações com altura, né, superior, né, a gente chama de gabarito, né? A altura de um prédio nós chamamos de gabarito. Então, os prédios com uma altura superior a 12 metros em relação ao nível do solo, ou em terrenos que haja mais do que 1.500 metros quadrados de projeção horizontal, se faz necessária a instalação de para-raios. Existem vários métodos, né, para você proteger um patrimônio contra as descargas atmosféricas, né? Dentre eles podemos citar, né, o método Franklin, né, que é o mais antigo de todos. Ele é ideal para você proteger as edificações de pequeno porte ou parte das estruturas instaladas no alto da edificação de maior porte, né? Proteger, por exemplo, caixa d'água, casa de máquinas, antenas, né, luminosos, tá ok? Que vão ficar fora do sistema de proteção do prédio. Então isso aí, né, é aquele mastro, né, com aquele captor metálico na parte mais alta e os cabos de descida. O grande problema do captor do sistema Franklin é que ele vai formar um cone fictício. E a área da base desse cone ela é muito pequena, então ela não é capaz de abranger de proteger uma área muito grande, né? Então por isso que nós temos que usamos só para proteger as partes mais altas dos prédios, né? Algum tipo de caixa d'água, né, luminosos que você tenha em cima do prédio. Nós temos o método geométrico, né, ou das esferas rolantes, né, que você usa cabos, né, sobre a edificação, que vai formar então vai formar ali algumas esferas fictícias, né, com determinado raio, né, que é calculado em função do risco da edificação, e vai proteger então aquela edificação contra os raios, né? Isso é muito utilizado onde tem tanque de combustíveis, por exemplo, né, em refinarias, né, nas próprias subestações de distribuição de energia elétrica, né, você bota lá aqueles cabos esticados por cima de toda aquela edificação, que se tiver cair um raio, vai cair em cima então desses cabos. Temos o método chamado gaiola de fábrica, que hoje em dia é o mais difundido de todos, né, que é o mais, diz que ser o mais eficiente, onde você vai criar uma malha, né, na parte mais alta da edificação, né, no último pavimento, né, isso, formando então e fazer os cabos de descida até o sistema de aterramento que fica no solo. Entendeu? Então, dependendo do risco da edificação, né, essa malha, né, que vai formar tipo uma rede, vai ter uma distância entre elas, 5x5, 10x10, 15x15, dependendo do risco. Tá? E vai ter os captores aéreos. E principalmente na quina, nas arestas da edificação, né, que foi já feito um estudo, né, que diz que o raio adora as pontas, as extremidades dos prédios. Então você pode fazer isso com cabo de cobre, né, cabo de aço recoberto por cobre ou fita de alumínio. Então aí vocês têm aí, né, na figura 13 como é que é feito esse esquema, né? O sistema de captação, sistema de o subsistema, né, de captação e o subsistema de aterramento. Bom, e existe um método estrutural, né? O método estrutural é aquele que você faz quando o prédio ainda está em construção, que você por dentro da parte estrutural, né, dos pilares, das lajes, das vigas, você vai correr com uma outra ferragem, né, que é o CA60, e essa ferragem então é que vai ser responsável em fazer o cabo de descida, né? Não só a captação também, né, na parte da laje, né, mas também vai fazer a descida, tá? Até onde está meu aterramento. Então isso aí chama-se método estrutural. E nós temos as normas regulamentadoras, né? As normas regulamentadoras, né, as famosas NRs, né, são relativas, né, à segurança e medicina do trabalho, né, que são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas, pelos órgãos públicos na administração direta e indireta, bem como pelos órgãos, né, dos poderes legislativo e judiciário, que possuam, né, empregados regidos pela CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O não cumprimento das disposições legais e regulamentares sobre a segurança e medicina do trabalho acarretará ao empregador
a aplicação de penalidades previstas, né, na legislação pertinente. Constitui auto faltoso, né, a recusa injustificada do empregado ao cumprimento de suas obrigações com a segurança do trabalho. Então nós temos diversas NRs, né? Temos a primeira delas, né, que é uma disposição gerais, né? A 2 também fala sobre inspeções prévias e tudo, então vai por aí. Né? A 5, por exemplo, né, fala muito sobre CIPA, né? Quando você tem mais do que 50 empregados, né, você tem que ter uma comissão interna de prevenção de acidente. Então a NR5 fala sobre isso. Nós falamos, né, na aula passada sobre o uso de EPI, né, e EPC, então nós temos aqui a NR06, né, fala sobre o EPI, é isso, e vai por aí afora, né. Aí nós temos aqui a NR17, que é muito importante, né, ergonomia, que tem gente que não sabe nem carregar uma escada, levantar um saco de cimento, então a NR17 fala muito sobre esse ergonomia, né, quem trabalha em construção civil, né, tem a NR18, porque, né, quem trabalha em locais, né, de céu aberto, tem a NR21, né, temos a nossa, né, NR10, né, que é o trabalho de segurança em instalações elétricas com eletricidade, né, não podemos esquecer dela. Temos a NR26, que é a parte de sinalização de segurança, certo? Temos a NR a 20, desculpa, não, vamos passar para 30, nós temos lá a 33, né, que é para quem trabalha em espaço confinado. Temos a 35, né, quem faz trabalho em altura. Normalmente quem trabalha com eletricidade, né, tem que fazer NR10, tem que fazer NR33 e NR35, porque passou de 2 metros de altura, né, tanto você subindo, né, para o alto ou cavando alguma vala com mais de 2 metros de profundidade, nós dizemos que estamos trabalhando em altura. Ok? E vai por aí afora, né, essas normas regulamentadoras. Então, no nosso caso aqui, do nosso curso, a NR10, né, que é a mais importante, né, mas dentro, né, que a gente está comentando aqui, né, dentre todas as normas regulamentadoras, a NR10 é a que mais se aplica em serviços com eletricidade, embora os conhecimentos sobre a NR33, né, trabalho em espaço confinado, e a NR35, trabalhos em altura, sejam exigidos, né, pela contratação do profissional. A norma regulamentadora número 10, né, ela foi criada para estabelecer as condições mínimas de segurança e saúde para os trabalhadores de todo o Brasil, que desempenham funções relacionadas à eletricidade. Isso significa que tanto as empresas quanto os profissionais autônomos que atuam com eletricidade devem seguir a norma regulamentadora número 10. O objetivo da NR10 é o quê? Né? Primeiro, tratar de segurança de todas as pessoas envolvidas, né, no processo e futuros usuários das estruturas elétricas. Proteção do patrimônio de empresas e clientes residenciais atendidos. Forma complementar ao cumprimento de normas internacionais para elevar o nível de segurança dos trabalhadores, usuários da estrutura e proximidade. Estabelece que devem ser adotadas medidas de prevenção e controle de riscos elétricos e demais riscos adicionais em todos os tipos de intervenções em instalações elétricas. Adota medidas de proteção coletiva, né, para evitar acidente, né. Tais equipamentos, né, sempre são necessários. Evitar riscos associados à eletricidade. É preciso considerar outros fatores de risco, tais como altura, espaço confinado, umidade, né, possibilidade de explosões, né, que a gente chama de ambiente classificado, né, área classificada, né, que está exposta, né, sujeita a explosões, né, campos magnéticos, né, isso é muito importante também, o campo magnético, e se você usar qualquer tipo de equipamento de sobrevida, né, tipo aparelho auditivo, marca-passo, tá? Esses campos magnéticos, né, podem te trazer problemas, poeira, né, e etc. Bom, a realização de exames médicos ocupacionais dos profissionais envolvidos e apresentar perfeitas condições físicas e mentais para a execução das tarefas, né? Então, aqueles exames periódicos, né, que nós temos que fazer. Tu faz o exame admissional, depois você tem que fazer anualmente, né, os exames periódicos, e depois, quando você também é desligado, você faz o exame demissional. Então você tem que mostrar sempre o quê? Que a sua saúde está em ordem. E de acordo com a NR10, né, você tem que fazer, né? Você tem que ter essa certificação, tem que ser treinado, né? Ou então fazer uma reciclagem, né? Ser treinado pela primeira vez e depois você tem que fazer essa reciclagem. Essa reciclagem deve ser feita de que maneira? A cada 2 anos. Ou então, se você também mudar de função na empresa ou de empresa, tem que se fazer uma reciclagem.
porque a validade da NR10 é de 2 anos. Mas você tem que fazer essa reciclagem após esses 2 anos. Ou surgindo então essas condições, né? Mudança de função ou de empresa. Se você ficar afastado mais do que 3 meses do emprego, né, quando você retornar, tem que fazer uma reciclagem. Né? Se por acaso, né, a sua empresa, né, tiver mudança nas instalações elétricas, né, tiver equipamentos novos, você também tem que fazer a revalidação, tá, da NR10. Quando você faz a NR10, você tem que ter 40 horas de curso. Mas para a revalidação, bastam só 20. Não há necessidade de ser as 40 horas. E conforme a NR10, né, é de responsabilidade dos trabalhadores o quê? Primeiro, cuidar da própria segurança e saúde, assim como preservar a integridade física de pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou possíveis omissões na execução de funções. Responsabilizar-se juntamente, né, com a empresa na qual trabalha pelo cumprimento de todos os procedimentos de segurança, né, contidos na NR10, e comunicar ao responsável, né, de forma imediata se houver possíveis riscos de acidente ou alterações na estrutura elétrica. Bom, o que é qualificação, habilitação e capacitação e autorização? Primeiro, o que é qualificação? Nós dizemos que um profissional ele é qualificado quando ele faz um curso, não é isso? Específico, e conclui. Esse curso pode ser a nível médio, que é o curso de técnico em eletricidade, né, eletrotécnico, ou pode ser a nível superior, né, tanto o tecnólogo, né, ou a própria engenharia elétrica. Aí nós dizemos então que você é um cara qualificado. Mas você ainda não pode exercer a sua função. Você só pode exercer a sua função quando você for habilitado. O que é habilitado? É quando você pega o seu diploma e registra no conselho de classe. No caso dos engenheiros, né, e dos tecnólogos, é no CREA, e no caso dos técnicos industriais, é no CFT. Quando você faz então esse registro desse seu diploma, né, aí você vai receber lá uma carteirinha, vai receber um número, né, vai receber lá uma carteirinha. Aí você agora é habilitado, então você é qualificado e habilitado. É que nem o advogado, né? Quem faz direito, quando sai da faculdade, não é advogado, ele é bacharel em direito. Só depois que ele faz a prova da OAB que ele recebe a carteirinha e agora sim ele é advogado. O que é capacitação? Bom, eu posso, não é isso, dar cursos de capacitação para pessoas trabalharem comigo. Então eu posso pegar um grupo de pessoas, não é isso, capacitar essas pessoas, né, ensinar essas pessoas a trabalhar com eletricidade e essas pessoas trabalharem sob a minha supervisão. Também não vou deixar essas pessoas trabalhando sozinhas, tá? Vão ter que trabalhar com a minha supervisão. Então essas pessoas são pessoas do quê? Que estão sendo capacitadas. E independente de eu ser qualificado, habilitado ou capacitado, eu tenho que receber uma autorização de trabalho. Eu não posso chegar numa empresa, quero trabalhar nessa empresa e acabou. Não, não, não. Eu tenho que receber uma autorização para trabalhar naquela empresa. Então eu tenho que ser contratado, né? Quando você faz lá o que nós chamamos de PIE, né? PIE, né? Prontuário de instalações elétricas, né? Tem que ter lá, nesse prontuário, também lá, a minha autorização, né? Dizendo para a usina, dizendo que é meu nome, todos os meus registros, toda a minha identificação, endereço, e-mail, telefone, qualificação, habilitação, capacitação. Então tudo, né, nessa ficha tem que constar tudo isso. Depois nós vamos ter aí um módulo que eu vou falar sobre o prontuário de instalações elétricas. Eu vou mostrar como é que é essa documentação. Então é isso que é qualificação, habilitação, capacitação e autorização. Eu preferi falar do que ficar lendo esse texto, porque poderia de repente vocês não entenderem. Eu acho que eu explicando com palavras, vocês conseguiram entender melhor. Tá legal, gente? Então, do nosso tópico 4, era isso que eu tinha que falar para vocês. Tá ok? Era isso que eu tinha que falar, não tem mais nada. Agora depois nós vamos para o tópico 5. Como eu falei para vocês, nesse nosso curso, ele é dividido em 8 módulos. E você, após você fazer todos em 8 módulos, né, até você, quando você termina esses 8 módulos, né, você tem direito então a requerer o seu diploma
de capacitação, né? Aqui você está sendo capacitado, né? Você está recebendo um curso de... Aqui eu posso até dizer que você não é qualificado porque você não tem registro, né? Você está sendo capacitado, né? Quando faz o curso de NRD, você está recebendo a capacitação. Tá ok, gente? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. Tá ok? E aguardo vocês, então, do nosso próximo módulo, que vai ser o nosso módulo 5. Tá ok? Então aqui eu encerro a nossa gravação deste módulo. Tá? Um abraço.